Está começando mais um podcast Bora Inovar. E nós estamos iniciando hoje uma nova etapa de novos vídeos. E nós convidamos você para participar dessa série que vai ser incrível. Eu tenho certeza que você vai aprender muito a trazer inovação para a sua vida, para os seus negócios, na prática e conhecer essas pessoas incríveis, o Stefano e a Helena, que são os fundadores da Sociedade Brasileira de Inovação. Olá, tudo bom com Tudo vocês? bem, tudo bom? Quero começar perguntando para vocês como que foi, antes de vocês inaugurarem, né, a Sociedade Brasileira de Inovação. Eu vou resumir como SBI, né, que é a sigla da sociedade, que para ficar mais fácil, senão a gente vai ter que ficar falando o nome inteiro toda hora, né? Então, antes de vocês fundarem a SBI, o que vocês faziam profissionalmente? Stefano, pode começar falando um pouco da sua história. Tá bom, obrigado. Bom, hoje é, eu estou à frente da SBI como Chief Innovation Officer, mas eu tenho uma carreira já no universo de inovação de uns 25, 26 anos anteriormente. Então, eu vim da área automotiva. Então, eu me formei como desenhista industrial e entrei no setor automotivo como designer e trabalhei em diversas montadoras em várias localidades do mundo. E a área de design dentro de uma montadora, ela atua exatamente como uma área de inovação. Então, implementando, realizando novos projetos, com projetos com várias visões de tempo. Então, projetos que eram com visões mais curtas, que já são maiores do que o normal, que você vê em outras indústrias. Então, já o curto ali é de 3 a 5 anos, mas também a gente trabalhava com projetos com períodos maiores, assim, de décadas à frente também. Uau! E quais foram as duas, três principais empresas que você trabalhou nesse tempo? Olha, eu comecei dentro da Fiat, ali que fica em Minas Gerais. Depois, grande parte da minha carreira, eu trabalhei na General Motors. Trabalhei É a GM, né? é a GM, em várias unidades dela no mundo, então no Brasil, nos Estados Unidos. Tive um tempo também que eu fiquei na Coreia e na Austrália, sempre pela mesma empresa, trabalhando em diversos tipos de projeto. Depois da General Motors, eu fui trabalhar na McLaren, dentro da divisão automotiva, ali também com projetos. É no Reino Unido, né? Sim, sim, fica perto ali de Londres, numa região do interior ali. Que legal. E como que você aplicava inovação no seu trabalho nessa época? Ali, nesse mercado, a inovação ela é o que você executa, né? Então, assim, você tem que criar novos projetos, a gente participa do processo criativo de ideação, entender o que vai ser aquele novo projeto. Muitas vezes, lógico, são os carros novos, a gente mapeia uma oportunidade de mercado, o que aquele mercado exige, criamos desenhos. Então a parte estética ela é muito alta, então assim, muito de desenhar na mão, fazer propostas visuais, entender a direção visual daquele projeto. Aí termina a criatividade. E aí a inovação ela começa nesse ponto. A hora que você tem um desenho lindo e maravilhoso, você fala assim, esse vai ser o carro. E aí começa o desafio de tirar esse carro do papel e colocar ele na rua. Aí começam desafios técnicos de você entender as limitações técnicas de manufatura de materiais, de custo, de aerodinâmica, de segurança e todas as legislações e questões financeiras que envolvem um projeto para que aquele projeto circule na rua. E nessa época você usava alguma ferramenta para fomentar a sua criatividade, a inovação? Você já usava algumas técnicas? Sim, nessa época eu sempre fui cobrado a ter ideias, né? Então, assim, dentro do processo criativo, ali a gente tinha dinâmicas que eu tinha uma data que eu tinha que entregar as ideias. É sempre assim que funciona. A gente recebe um briefing Tinha um prazo. e fala, olha, o prazo das ideias é até esse dia. Então, para realizar essa etapa, eu sempre utilizei de metodologias e ferramentas. Então, tem diversas metodologias, como o Design Thinking, Scamper e muitas outras, que são ferramentas que me ajudaram a gerar ideias dentro de um limite de tempo. Né? E até hoje você usa essas ferramentas também em outras áreas? Sim, sim, Eu, assim, 26 anos depois, eu continuo utilizando as mesmas ferramentas, as mesmas metodologias, só que de um jeito hoje elas criaram uma energia
exponencial, porque, por exemplo, hoje dentro da SBI a gente utiliza e a gente ensina as pessoas a utilizarem, por exemplo, o Design Thinking, só que de vez de fazer da maneira tradicional, como eu sempre fiz, potencializada com ferramentas de IA. Então a gente hoje, por exemplo, a gente ensina as pessoas como utilizar, passar pelas 5 etapas do Design Thinking e cada uma dessas etapas como utilizar uma IA que ela potencializa e agiliza aquele processo daquela etapa. Sensacional, maravilha. E você, Helena, conta um pouco da sua trajetória profissional até chegar aqui. Como é que foi? Então, a minha trajetória ela vem de áreas completamente diferentes que se complementam com todas essas ferramentas para a inovação e esse conhecimento dentro do universo prático da inovação. E é justamente aí que a gente viu um diferencial interessante, né? Eu venho treinando pessoas, eu sou da área do desenvolvimento humano, comecei a minha carreira, minha primeira formação foi na área de marketing. E logo que eu me formei, eu fui direto para treinamentos de pessoas nessa área de marketing. Então, eu ia para as empresas treinar times e prepará-las nesse contexto do marketing e vendas. E eu sempre gostei disso, então o meu universo era sempre tratar com pessoas, desenvolver essas pessoas dentro dos seus ambientes e dentro das suas carreiras e dentro das suas atividades. E aí, depois de alguns anos, eu comecei a me interessar, a me aprofundar mesmo no desenvolvimento humano e queria ir além do marketing, porque até surgiram demandas dentro das empresas de treinamentos de time, treinamentos de liderança e de desenvolvimento de competências. Falei, por que não? Eu gosto disso, então já tenho uma experiência em treinar pessoas, eu sempre fui uma pessoa que precisei trabalhar com outras pessoas por perto, sempre muito próximo, né? E aí eu pensei, bom, eu vou então começar a buscar outras formações, e aí eu fui migrando para a área da gestão de pessoas, psicologia organizacional e todas as formações que me davam essa base para desenvolvimento de líderes. E foi aí que a gente começou a entender que muitas das competências para inovar têm a ver com essa base que a gente vai construindo ao longo dos anos, né, a partir de competências que a gente desenvolve. E eu comecei a me interessar para ir além, até chegar na formação em neurociência. Então, eu me formei como neurocientista na Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, para começar a entender esse comportamento de criar e de inovar. E eu sempre tive essa curiosidade da investigação, né? Quais são as competências, como a gente entende essas competências da criatividade e da inovação a partir do funcionamento do cérebro. Porque a gente começou a entender que o maior empecilho para as empresas avançarem na inovação não eram propriamente as ferramentas, os recursos, mas a mentalidade. E aí a gente começou a entender que a inovação ela é tão abrangente que ela coloca as pessoas num lugar de grandes desafios. O desafio de se adaptar, de mudar, de aceitar a mudança, de ter que, como o Stefano muitas vezes conta, né? Ele tinha que muitas vezes abrir mão de um projeto que ele tinha trabalhado 3 anos, 4, 5 anos, porque mudava toda a estratégia da empresa e aí não dá para sentar e chorar. Ele tem que começar tudo de novo. Tem que inovar. Então, a gente percebe que algumas pessoas têm maior facilidade para lidar com esses problemas e desafios ao longo do processo da inovação, mas outras têm inúmeras dificuldades. E realmente a gente percebeu que se a gente unisse a ciência dessas ideias, a ciência do comportamento humano, esse conhecimento da neurociência, que é a base para inovar, junto com a experiência prática da inovação, das ferramentas, dos processos de colaboração. Então, a gente conseguiria fazer um trabalho muito importante que é ajudar as pessoas e preparar as pessoas para liderarem a inovação nas suas áreas com mais eficiência. Então, daí surgiu a ideia de unir a neurociência, a ciência do comportamento com a inovação na prática. Legal. Surgiu a Sociedade Brasileira de Inovação. E como que foi esse início mesmo? Vocês já tinham ideia ou vocês trabalhavam com outra coisa juntos e aí surgiu? Como que foi? Ele ele ficou na Inglaterra há alguns anos, né, participando desses projetos na McLaren. Depois ele precisa contar os projetos, né, que você participou. Mas quando ele voltou para o Brasil, era finalzinho de 2017, começo de 2018,
E foi justamente em 2018 que a gente se uniu para trazer para as pessoas esse contexto de inovação. A gente percebeu que o Brasil estava ali numa fase de grande repercussão, né, dentro desse universo. As pessoas interessadas, as empresas querendo trazer design thinking, querendo trazer metodologias ágeis para transformar, né, os seus projetos em inovação. E a gente iniciou o nosso processo com uma consultoria para treinar essas empresas dentro dessas metodologias. Então era só uma consultoria a princípio, Exato. não era ainda sociedade Ainda brasileira. não. Entendi. Aí É. começou com a consultoria, vocês faziam online a consultoria ou Presencialmente nas empresas. presencialmente? Mas qual foi o momento que vocês tiveram um start assim de pensar, não, a gente precisa ampliar isso? Como que foi a ideia da abertura da sociedade? A gente ia muito nas empresas e a gente começou, nesse trabalho da consultoria, a gente fazia uma série de ações. Então, nós fazemos ações sempre envolvendo muito o time das empresas. Na maior parte das vezes, o time inteiro. Então, a gente sempre buscava reunir todo mundo, porque quando você fala de inovação, dos principais pilares da inovação dentro de uma empresa é a cultura de inovação. E a cultura de inovação, ela tem que abranger a todos. Então, nessa época a gente tinha consultoria, a gente chegou a fazer treinamento com 110% da empresa presente. 110 por quê? Porque todos os funcionários e todos os contratados da empresa. Então, fizemos treinamentos com a empresa inteira, até os seguranças e faxineiros que são terceirizados, porém trabalhavam lá todos os dias, e a gente falava assim, não, eles têm que participar também. Se eles estão aqui, eles têm que entender o que está acontecendo nesse prédio. Para mudar a mentalidade deles, né? Para mudar a mentalidade e entender o ecossistema onde essas pessoas estão inseridas, porque isso é muito importante. Então, nessas iniciativas, então a gente ia nas empresas fazer treinamentos com times de maneira individual, com times juntos, e tinham diversas dinâmicas diferentes, dependendo da empresa. E daí a gente começou a ver que a nossa dinâmica tinha muita interação na empresa, muita interação com outras empresas para trazer soluções para aquela empresa. Falou assim, olha, eles estão precisando de uma solução de tecnologia sim. E daí a gente buscava os nossos contatos, assim, quem você conhece e tudo mais. A gente conectava muito, assim, né, as oportunidades, as instituições. A gente virou meio que o centro de uma conexão maior, além da consultoria e além do desenvolvimento dos líderes, né? Então, a gente estava nesse processo, né? Consultoria sempre fazendo muitas conexões, só que a gente percebia assim, nossa, as coisas estão acontecendo, mas assim você percebe que tem alguns desafios que não está sabendo como encarar. Né? Nossa, essa conexão a gente está tendo que exigir muito. E até conversando com um grande parceiro nosso, ele é nosso mentor, que ajuda a gente a organizar todas as nossas partes estratégicas. Na época, numa conversa com ele falou bem assim pra gente, falou assim, olha, na verdade o que vocês estão fazendo é muito maior do que uma consultoria, é maior do que vocês dois, é maior do que a sua empresa, vocês têm que ajustar isso. E ele parou por aí, foi só uma provocação. Jogou Não, isso explodiu a nossa cabeça, fagulha. porque a gente chegou em casa e falou, nossa, isso é além de nós, olha o que ele disse, não é mais sobre nós, né? Os fundadores, os consultores, a gente tem que expandir isso. E aí a gente entendeu, depois de alguns dias, o que ele queria dizer. Então, a gente entendeu que a gente tinha que criar, de fato, uma grande comunidade nacional, trazer todo mundo para o jogo, para a mesa e, de fato, apoiar o ecossistema de inovação no Brasil. E a gente entendeu esse papel, uma missão mesmo, assim. Falou, poxa, é muito além de nós, eu acho que é sobre as empresas, sobre as startups, sobre as instituições de fomento, sobre todas as oportunidades que o nosso país tem de crescer por meio da inovação. Sim. E aí a gente ficou assim, puxa vida, como a gente não tinha pensado nisso? E o processo de inovação, a maior parte das pessoas no Brasil não conhece, né? Não conhece sobre... assim, uma atividade que a gente sempre fazia nas consultorias era iniciar as pessoas a aprenderem sobre processos criativos, como eu te falei. Na minha carreira, eu sempre fui cobrado a ter ideias. Então, assim, praticamente você entra às 8 horas da manhã, 5 da tarde você tem que ter as ideias na mesa, né? Você tem que apresentar as ideias. Então, no mundo corporativo, a gente viu que ao longo desses anos, os líderes, eles cobram a habilidade criativa dos seus colaboradores, porém, eles não têm ferramentas sobre isso. Então,
Não treinam a equipe. Não. Então assim, quando você contrata, quando você promove um profissional hoje, você espera que ele execute as suas habilidades técnicas para aquele papel, aquele job description, e ele tem que preencher aquilo. Só que ao longo dos anos, os líderes, nenhum líder mais hoje espera que o funcionário faça somente aquilo que ele pede. Ele sempre Sim. espera um over-delivery, assim, né? Sempre espera que ele entregue algo a mais. Ou pode surgir alguma nova demanda ao longo do tempo também, né? É que ele espera que o funcionário dê ideias também, que ele pense além daquilo que ele está vendo, né? Dê sugestões de melhoria. Então, assim, espera-se que ao longo do tempo, uma pessoa executando uma tarefa, ela execute muito bem essa tarefa e exceda também essa tarefa, exceda as expectativas para realizar a tarefa. Dizer, olha, eu acho que isso aqui eu estou vendo tal pessoa, pode ser melhorado, isso aqui e tudo mais. Dicas de melhoria e a partir daí então. Então a gente percebe que muitos líderes cobram a habilidade de criatividade dos seus colaboradores. Me dá uma ideia, faz uma reunião. Gente, precisamos de ideias. Você tinha uma ideia e as pessoas não tinham ideias. Então, no nosso processo lá da consultoria, a gente começava por aí. Então, assim, ensinava as pessoas, olha, tem essa ferramenta que você pode usar, essa outra aqui. Então, se você tem uma ideia rápida, tem essa ferramenta. Vamos fazer um projeto mais longo, tem essa outra. E assim por diante. E as pessoas agora estão munidas. Então, nessas empresas que nós passamos, quando um líder pergunta assim, a gente precisa de alguma ideia, agora eles pedem para as pessoas falar assim, chega, já está bom, vamos executar. Agora tem que aplicar, já tem Agora muita tem que ideia. aplicar. É verdade. E tem um agravante que a gente não foi treinado para isso, né? A gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade a inovar, a gente não aprende metodologias para criatividade. Então, a gente tem essa dificuldade como cultura mesmo. E o nosso país não está preparado, né, para toda essa mudança e para essas grandiosas oportunidades que surgem nessa nova era de inúmeras tecnologias mais acessíveis, inteligência artificial acessível para todo mundo. E agora? O que eu faço com tudo isso? Então, a gente não teve essa construção da base e a gente percebeu que, de fato, todo empreendedor brasileiro precisa ainda de muito apoio, né, nesse sentido. E normalmente o que a maioria das empresas faz é olhar para fora o que está acontecendo lá e acompanhar as tendências. Isso é uma etapa interessante de estudar e mapear essas tendências, mas a gente precisa desenvolver essa capacidade de trazer o novo, de pensar diferente, de trazer muito da inteligência coletiva para dentro dos projetos, para dentro das empresas, ouvir. A gente mudou todo o rumo e a trajetória da nossa empresa, a nossa história de vida, de carreira, de missão, porque a gente ouviu. A gente ouviu uma pessoa que tinha muita experiência, um olhar muito apurado para as necessidades do mercado no Brasil inteiro. Então a gente sabe como é importante a gente parar para ouvir, porque a gente entra num modo tão automático de resolver problema, de sobrevivência, que a gente muitas vezes não se dá conta de que a gente tem que trazer novas ideias, novas perspectivas, novas pessoas. E essa inteligência coletiva é matéria-prima essencial para a inovação. A gente fala sempre sobre isso e a gente experimenta isso nessas dinâmicas que a gente propõe para as empresas, que é exatamente como a gente multiplica inúmeras vezes, né, as ideias e como que a gente multiplica resultados a partir desse trabalho colaborativo. Então, antes a gente vivia num modo competição muito apurado, muito aguçado. Hoje a gente vive num modo colaboração, empresas estão unindo marcas. A gente vê inúmeras iniciativas, né? Eu estava contando outro dia numa mentoria que eu fui contratada para passar para o pessoal, que era um programa do Sebrae Empreendedoras Tech, junto com o ITA, e a gente estava discutindo esse processo de internacionalizar as empresas e falando sobre como empresas no mundo inteiro colaboram, e eu contei o case do iFood com o Uber, que se uniram dentro de um app, tornando ali, criando um ecossistema próprio, né, um super app, onde quem pede o Uber pode pedir comida, quem pede comida pode pedir Uber no mesmo aplicativo. Então, antes a gente via que esse tipo de colaboração, né, a gente nem conseguia imaginar marcas que se uniriam, né? distintas, que teoricamente, né, tem um público que concorre, e eles entenderam que não, que eles poderiam colaborar e aumentar, não sobre aumentar o alcance só necessariamente, né, mas muitas vezes é sobre como você manter aquelas pessoas e ampliar
os seus produtos e atender aquela demanda, atendendo aquele número de usuários, né, ou de clientes. Então, tudo isso é muito interessante de ver, porque o nosso mundo está se transformando e a gente não pode ficar naquele modo de competição, de se fechar para novas ideias, a gente não pode ficar com medo de compartilhar. Hoje a gente tem estruturas interessantíssimas de inovação aberta, onde startups se unem com grandes empresas para criar soluções pontuais. Então, é muito importante que a gente entenda essas mudanças. E a gente percebeu que a gente teria um papel importante em ajudar as empresas nessa adaptação, né, de um novo contexto, de novos meios, novos jeitos de interação, de colaboração, de trabalho em equipe. E é aí que a gente vê a prosperidade de fato acontecer, porque quando a gente batalha sozinho, bate a cabeça, tenta se virar de qualquer jeito, a gente tem um limite de crescimento, né? Quando a gente expande isso, então esse bolo aumenta, né? Então é por aí. E é por isso que vocês escolheram o nome sociedade, porque tem muitas vezes assim, empresa, indústria, diversas corporativas e tal, mas no caso de vocês é Sociedade Brasileira de Inovação, isso chama atenção. Por que que vocês escolheram esse nome para representar a empresa? Bom, primeiro que inovação, nos dias de hoje, então, do jeito que a inovação evoluiu até o estado atual, a gente percebe, como a Helena falou, é a colaboração, é a conexão. Então, ninguém inova sozinho. Para inovar hoje, você tem que ter conexões, tem que ter networking, tem que conhecer pessoas, empresas e soluções para fazer que as soluções realmente aconteçam de uma maneira rápida e inovadora, trazendo coisas realmente diferentes daquilo que já existem. Então, a comunidade, é muito importante você unir a comunidade. Por isso que é sociedade, porque a gente tem que juntar essa sociedade, a gente tem que unir as pessoas em pró um projeto específico para você ter múltiplas ideias e para você ter principalmente agilidade. Então, antigamente a inovação era um processo mais demorado, dentro das empresas se formavam times, e esse time fazia um projeto durante muito tempo até chegar a uma solução inovadora. Só que agora a gente tem que fazer esse processo de uma maneira muito mais rápida, em um tempo muito menor. Então, para você fazer algo tão grandioso com um tempo menor, você precisa de mais pessoas, juntar e combinar soluções para você conseguir fazer isso da maneira mais rápida. Maravilha. E eu acho que uma das grandes competências de uma empresa inovadora é justamente essa capacidade de resposta rápida. Porque antes a gente criava uma solução que podia perdurar por décadas. E hoje tudo muda em semanas, ou meses, ou dias. Então, muitas soluções que antes estavam aí liderando o mercado, hoje já estão com grandes dificuldades, né? E interessante porque às vezes vem de um lado que você nem imagina e que vai impactar o seu mercado. E aí, o que você vai fazer para se reinventar? Eu estava vendo alguns vídeos que falavam sobre o efeito Monjaro, que eu achei super interessante. Como que o Monjaro está impactando inúmeros negócios que, teoricamente, não teriam uma relação direta. As próprias empresas aéreas, por exemplo, elas têm que adaptar nível de combustível, porque literalmente os aviões estão ficando mais leves, porque muitas pessoas no mundo inteiro estão emagrecendo. Impacta o mercado de alguma maneira, né? Então, existem mercados como esses mercados de comida industrializada, todos estão sendo impactados. Então, eu vi sobre algumas marcas que sempre lideraram os mercados e que hoje têm já alguma dificuldade, porque com o Monjaro as pessoas têm menos impulso, né, de comidas gordurosas ou industrializadas, então elas ficam mais conscientes da sua alimentação. E aí essas comidas, né, que não são comida de verdade, mas que estão ali, as empresas já estão sendo impactadas. Então, e agora, né? Quando vem de um lado que ela nem está esperando, às vezes ela está esperando um baque que vem de uma concorrência direta, uma inovação que vem do mesmo mercado, e aí vem uma outra coisa, e é aí que é o desafio, né? Da inovação. Porque a gente sempre, quando a gente fala sobre inovação, a gente sempre traz um ponto importante que é assim,
como você define o pilar central do seu negócio, a essência do seu negócio, que a partir dessa essência, não importa o que aconteça, você consegue virar, mudar de direção inúmeras vezes, mudar inclusive a proposta do produto ou do serviço, mas que você mantém a essência da sua marca, a essência da sua proposta de valor, e a partir disso você não perde tanto mercado, porque você tem opções de adaptar o seu negócio dentro dessa realidade. Então, é sobre isso, assim, sobre a gente conseguir apoiar de uma certa maneira a sociedade no nosso país, né? Essa comunidade, esse ecossistema, para que eles entendam essas possíveis mudanças e desenvolvam a capacidade de resposta rápida também às mudanças do mercado. Sensacional. E quais foram as parcerias, os eventos, as empresas assim que fecharam parcerias com vocês, eventos que vocês fizeram, coisas relevantes que vocês passaram nesses anos desde que começou? Acho que a gente ainda não falou o ano que começou a sociedade, né? Que foi em 2018, tá certo? 2018. Então, de 2018 para cá, quais foram as empresas, eventos, parcerias que vocês fizeram que fizeram muita diferença para vocês? Bom, ao longo desses anos nós conseguimos ótimas parcerias que ajudam a gente a navegar no ecossistema de inovação, ter amplitude e principalmente ter respeito nesse universo e conseguir realizar as atividades que a gente busca incentivar para promover a inovação no Brasil e ajudar o ecossistema a crescer ainda maior. Uma das coisas que a gente conseguiu foi, nós temos muitas conexões com o Sistema S, então Sebrae, Senai, Senac, a gente faz várias atividades com eles, principalmente o Sebrae. Então, dentro do Sebrae, nossa, a gente já realizou. O Sebrae ele tem, muitas pessoas não sabem disso, mas o Sebrae tem várias organizações. Tem os Sebrais regionais, depois dessas regionais eles têm os estaduais, depois tem o nacional. Então, assim, ele tem várias unidades. Então, a gente começou fazendo algumas parcerias, por exemplo, com o Sebrae de São Paulo. Então, aqui na região, a gente começou a fazer, participar de eventos, criar eventos juntos e levar conteúdo. O Sebrae tem uma divisão dentro do Sebrae chamada Sebrae for Startups. Também sempre que dá, a gente faz juntos, faz eventos juntos. Já tiveram projetos que eles fazem rodadas de negócios com empresas. Então, por exemplo, o Sebrae for Startups, uma vez ele trouxe várias multinacionais e fez um processo de matchmaking com outras startups. Então, eles juntaram cinco grandes empresas com 25 startups e nós estávamos juntos para poder ajudar nesse processo de matchmaking. Né? Olha, então, por exemplo, no caso, a Ambev tinha alguns desafios. Então, junto com o time da Ambev, a gente conversava e ajudava a esse time entender os problemas, os desafios que eles estavam buscando, a ver como isso podia ser combinado com soluções de startups que estavam ali e para a gente poder trazer uma solução mais rápida. Esse é o tipo de inovação aberta que eu comentei com você, como colaboram startups Umas e com as empresas. outras, né? Então, depois a gente também tem, o Sebrae tem uma divisão chamada Sebrae Play, que é lá com o Sebrae de Minas Gerais, que eles levam um conteúdo, eles têm uma plataforma que leva muito conteúdo, então a gente colabora com muito conteúdo para lá. Inúmeros parques tecnológicos começaram a nos procurar para que a gente pudesse colaborar como mentores também dessas startups que entram nesses parques, ou empresas que são incubadas ali. E hubs Então, também, né? hubs de inovação. Então, a gente tem praticamente parceria com a maior parte dos hubs de inovação do nosso país. Os principais parques tecnológicos são nossos parceiros, inclusive em novembro do último ano nós fizemos um grande evento no Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é o PITCH, Parque de Inovação Tecnológica, e nós já tínhamos ali feito inúmeros trabalhos mentorando startups e empresas nesse contexto da inovação. Parque Itaú Parque Tech, que fica no sul também, a gente participou de um programa de aceleração de startups ali dentro. Esse projeto Empreendedoras Tech, que vem de uma parceria Sebrae junto com o ITA, também é um programa que nos procurou para que a gente pudesse colaborar dentro desse programa, também fomentando essa aceleração de startups. Esse é um programa para mulheres, inclusive super interessante. Nós também tivemos a oportunidade de apoiar a FINEP dentro do programa
que eles têm ali alguns programas de fomento, e um deles é Mulheres Inovadoras, que é um programa que acontece anualmente, que eles têm e disponibilizam um recurso para investimento em startups fundadas por mulheres. Sim. E aí, no último ano, nós tivemos a oportunidade de colaborar também e fomentando esse edital, essa oportunidade dentro das comunidades que a gente tem formadas. E nós ajudamos, inclusive, essas mulheres a se prepararem para editais e se inscreverem, porque isso também é um problema cultural do nosso país. Existe muito recurso disponível que vem através de instituições de fomento, de iniciativas do governo, mas que a gente nem sabe que poderia ter acesso a esses recursos, que poderiam potencializar os negócios, alavancar esses negócios, financeiramente falando. Então, a gente ajuda também as nossas comunidades a acessarem esses recursos. Então, a gente tem especialistas dentro da comunidade que ajudam nesse processo. Muita gente acha, nossa, participar de um edital é uma coisa impossível, eu nunca conseguiria fazer isso deve ser muito difícil e complexo. Então, a gente vai ficando, como sociedade, muito distante, né, desses recursos todos que tem disponíveis por falta de informação. Então, a gente traz também para dentro desse ecossistema informativos, atualizações, olha, está acontecendo isso. E aí a gente participou desse programa da FINEP, que foi muito interessante, porque o nosso apoio acabou fazendo com que mais mulheres se inscrevessem, e a gente acompanhou muito de perto, né, dentro desse processo, essas mulheres que se inscreveram. Então, assim, como resultado, a gente viu os últimos resultados da FINEP, praticamente dobraram o número de inscrições esse ano, então muito mais mulheres inscritas. Então, a gente tem sido solicitado muitas vezes por instituições diversas para que a gente possa apoiar também dentro desses processos, né? E além dessas parcerias que vocês fizeram, né, e apoios a algumas empresas e sociedades, vocês também fizeram eventos próprios da Sociedade Brasileira de Inovação? Como que foi nesse tempo, alguns eventos que A vocês gente fizeram? faz grandes eventos, a gente tem o Innovation Summit, a gente fez a primeira edição, foi o Innovation Summit Barueri, aqui mesmo em Barueri. E Barueri é uma cidade muito interessante porque é um polo de tecnologia muito importante, mas pouco explorado talvez para empresas e pessoas de fora. Então, nem todo mundo sabe dessa realidade, mas a gente tem 25% das empresas de tecnologia registradas no nosso país estão aqui em Barueri. E aí a gente fez o Innovation Summit Barueri, a gente está indo já para a segunda edição desse evento, que é agora em maio, dia 6 de maio, a gente vai ter a segunda edição Innovation Summit Barueri. A gente leva esses eventos para outras cidades também. Nós fizemos a primeira edição, foram mais de 2.000 pessoas inscritas. Então, vieram pessoas daqui da região, inclusive das cidades em volta, e pessoas do Brasil inteiro, tinha gente de Minas, do Rio. Então, foi um evento muito grande para 2.000 pessoas. Agora, em maio, a gente tem um local que é bem interessante aqui também, bem novo e bem grande, bem bonito, que é a Praça das Artes, onde a gente vai fazer um evento para pelo menos 1.500 pessoas. Então, a gente leva, dentro desses eventos, um dia inteiro de imersão em conteúdos, por isso é um summit, porque a gente traz inúmeros palestrantes, especialistas. Como a gente disse desde o começo, não é mais sobre nós, a gente está no palco, mas a gente também traz essas referências, que já são uma referência em inovação no nosso país, para falar sobre tendências, tecnologia, sobre mercado, enfim, para ampliar a visão e trazer a inovação bem perto da realidade desses empreendedores. E além desses eventos grandes, vocês também fazem workshops, palestras, às vezes um pouco menores? Vocês ainda vão em algumas empresas? Sim, a gente ainda vai em algumas empresas, mas a gente tem ido menos para o ambiente corporativo e a gente tem focado mais em alimentar as nossas comunidades e fomentar a inovação dentro dessa Sociedade Brasileira de Inovação, fazendo isso através dos nossos eventos, através de treinamentos até menores. A gente gosta muito de um formato de treinamento onde a gente consiga estar presentes. Na maioria das vezes somos nós mesmos que lideramos esses workshops. A gente gosta de estar perto dessa comunidade, dessas pessoas, entender a necessidade, ouvir, aprender com elas, se desenvolver.
Normalmente esses treinamentos são para a liderança das empresas. Sim, a maior parte dele. Normalmente é uma empresa só ou vocês juntam líderes de empresas diferentes para Nós treinar? temos formatos onde nós fazemos exclusivamente para uma empresa, então acaba sendo uma mescla de treinamento com consultoria, onde a gente entende uma necessidade específica da empresa e faz o treinamento para aquele time. E nós temos treinamentos e eventos abertos também, onde nós reunimos líderes de diversas empresas diferentes, o que é muito legal, porque além do conteúdo, também a gente promove o networking. Então, saem muitos contatos a partir desses eventos abertos também. Incrível. E no Summit Barueri foi aonde você teve a ideia do Mulheres que Inovam, não é? Então, conta um pouco Exato. mais para nós como surgiu e como que desenvolveu esse projeto. Sim. O programa Mulheres que Inovam é um programa dentro da Sociedade Brasileira de Inovação que tem esse objetivo de fomentar a inovação e o empreendedorismo feminino, trazendo uma capacitação ainda maior para essas mulheres, para quem realmente está em transição de carreira e quer e deseja liderar a inovação, ser líder de inovação na sua empresa, ou até mesmo trazer os conceitos de inovação para dentro dos seus negócios, dos seus projetos. Então, o programa Mulheres que Inovam é um programa que capacita, que incentiva mulheres e que conecta mulheres dentro do ecossistema de inovação. Amplia o alcance dessas mulheres para que elas tenham conexões com todo esse ecossistema, com as instituições, que elas tenham acesso a esses editais que eu mencionei, que são os editais de fomento, consigam angariar recursos, que elas tenham acesso a investidores ou outras investidoras que se interessem pelo trabalho, pelo projeto, pelo negócio, que elas tenham acesso à informação que está sempre atualizada. Então, o programa Mulheres que Inovam é uma grande comunidade dentro da Sociedade Brasileira de Inovação, formada por mulheres que querem se conectar com esse ecossistema, continuar aprendendo, se desenvolvendo e fazendo negócios, que é o mais importante, né? Gerando negócios. Então, a gente tem uma comunidade muito vibrante, muito ativa, a gente tem comunidades em WhatsApp e a gente está sempre propondo dinâmicas, interações, apresentações. A gente criou uma cultura dentro dessas comunidades muito interessante, que é menos spam e menos propaganda e mais sobre elas, sobre nós. Então, a gente está sempre reforçando e a gente lança desafios para que elas falem sobre o momento que elas estão passando, como elas podem contribuir, quais habilidades elas têm que podem contribuir para aquela comunidade, o que ela precisa desenvolver. Então, a gente está sempre trocando ideias e a gente se encontra em eventos presenciais também, que são summits voltados para o programa Mulheres que Inovam. Então, a gente tem o Summit Mulheres que Inovam, que é um projeto à parte, que já viajou o Brasil e a gente teve um ano muito especial. Então, dentro do evento que é o Summit, o Innovation Summit Barueri, eu observei que ainda existia maior público daquele evento ainda era formado por homens. Então, a maior parte desse público é ainda o público masculino, porque a gente entende que as pessoas relacionam muito a inovação com um ambiente que, de fato, ainda é, né, mais dominado pelos homens. Mas isso está mudando aos poucos. E aí, dentro desse evento, eu observei que ainda a gente tinha poucas mulheres em relação aos homens e eu propus nesse palco, no dia do evento, um programa e eu falei, olha, eu pretendo trazer mais mulheres para participarem desses eventos, para participarem das comunidades, para que elas possam se sentir pertencentes, né? A inovação é para todos e a inovação é para as mulheres também. E foi, assim, algo que surpreendeu muito a gente, porque foi um programa lançado há 1 ano e meio atrás. Em 2, 3 meses a gente tinha 1.000 mulheres dentro de uma comunidade de mulheres falando sobre inovação, e isso foi crescendo, escalando muito rápido. Hoje são mais de 3.000 mulheres no Brasil inteiro. Então, a gente já lançou revista, que é a única revista de inovação para mulheres do Brasil, que é a revista Mulheres que Inovam. A gente fez já 5 eventos presenciais. Então, a gente teve um ano que valeu por 5 anos, facilmente, com inúmeras atividades, porque a gente percebeu que existia, de fato, essa necessidade de apoiar mais as mulheres no contexto da inovação.
E a gente queria criar um ambiente que fosse seguro, que elas se sentissem seguras para compartilhar suas ideias, para que elas pudessem sentir a vontade de falar dos seus desafios, porque a mulher não desconecta essa parte emocional da sua jornada de trabalho, da sua jornada profissional. Então, Sim. nem sempre elas se sentem à vontade. E a gente conseguiu fazer isso, trazendo essas mulheres tanto para os eventos presenciais quanto para dentro das comunidades, e tem sido fantástico. E esse projeto por si só já nos conectou a grandes oportunidades assim para expandir o nosso trabalho. Sensacional. E o legal é que você falou assim que no evento, no Summit Barueri, você teve essa observação que tinham muitos homens e poucas mulheres ali participando. E aí você falou, ó, eu vou fazer algum movimento para envolver as mulheres, mais focado em mulheres, para elas aprenderem a inovar e apoiar os projetos dela. E o legal é que você colocou isso em prática, né? Porque tem muitas pessoas que têm ideias, mas não colocam em prática. E eu acho que essas ferramentas que vocês têm nas mãos de inovação, de ideias, né, fazem muita diferença na hora de você aprender a colocar as coisas na prática. Aceleram o processo. E assim, eu queria agora, vamos ir mais agora para a parte prática. Quem está nos assistindo, às vezes tem um líder aí, tem um empreendedor, tem uma pessoa que tem dificuldades nos seus negócios e elas estão precisando de coisas práticas que elas precisam colocar a aplicação, né? Fazer a aplicação daquilo, colocar em ação. Então, a pergunta é, se vocês pudessem dar um conselho para alguém que está assistindo, que precisa inovar nos seus negócios, na sua vida, dá, assim, pelo menos uma ou duas tarefas práticas que eles podem aplicar ou por onde eles podem começar a aplicar a inovação. Pode começar, Stefano. Bom, vamos lá. É assim, ó, uma dica prática muito fácil, que é quando a gente chega numa empresa, é por onde a gente começa atacando, e você já consegue ter uma percepção de resultado rápido, é através de quem já está na empresa. Então, quando a gente fala de cultura de inovação, a gente começa com, primeiro, as pessoas que estão na empresa. Muitas empresas não praticam cultura de inovação, elas têm uma cultura que, na verdade, não inibe a inovação. Limita. Então, isso acontece normalmente assim. A inovação dentro de uma empresa ela funciona top-down. Se o líder, o presidente, o dono não quer a cultura de inovação, ela não vai acontecer dentro de uma empresa. Se você não tem um líder engajado, não adianta você ter um time altamente criativo, altamente inovador, ele não vai para frente, ele não vai prosperar. Então, você precisa ter a liderança engajada. Então, esse é o movimento. E o movimento que acontece sempre de cima para baixo, de promover as ideias. Então, normalmente, o time que está envolvido, eles sabem quais são os problemas, eles mesmos já têm ideias, eles já têm referências de coisas que podem acontecer, mas muitas vezes eles não são ouvidos ou não têm uma dinâmica para se ter ideias. Não tem um espaço para ele. Não tem um espaço, porque o que acontece em muita empresa é o seguinte, as pessoas elas têm ali o trabalho delas, elas têm o job description delas, muitas pessoas, se elas saem do job description delas, elas às vezes são penalizadas por isso, ou são chamadas a atenção, faz o seu trabalho, ou se não são penalizadas, não encontram um ambiente muito propício, isso, onde o colega do lado está ali fazendo o trabalho dele e alguém fala assim, nossa, tive uma ideia, vamos fazer tal coisa. E normalmente isso sai fora do job description, é um trabalho extra por muitas pessoas, e muitos colaboradores veem isso como assim, eu vou fazer um trabalho extra, mas eu não vou nem receber por isso, então deixa quieto, vou fazer o meu, que é o meu trabalhinho, e 5 horas eu vou para casa. Tem muitas pessoas que veem dessa maneira limitante. Porque ela vê assim, porque a empresa também recompensa as pessoas dessa maneira e não tem um programa de incentivo e tudo mais por um over-delivery. Então, trabalhar com ideias, iniciativas com o time que já está lá, o time já conhece, muitos deles já têm sugestões, é uma primeira tarefa assim, de você fazer. Aí tem vários projetos, por exemplo, tem o programa de ideias, que são onde essas pessoas dão ideias, assim, isso funciona em dinâmicas, assim, tem empresa que faz plataforma e tudo mais, Online. Tem empresa que faz uma urna com um papelzinho e as pessoas colocam lá dentro. Então, assim, isso qualquer empresa consegue pegar uma caixa de sapato, um bloco de post-it e falar assim, dê suas ideias aqui e coloca no telefone que eu te ligo depois pra gente discutir mais e querer saber contar mais. Isso, assim, dá pra você fazer isso amanhã.
né, dentro da sua empresa. E talvez colocar alguma premiação, né? Se a ideia der certo, Sim, para fomentar mais. aí você começa pegando ideias e você tem que criar um ambiente que permita que as pessoas tenham essas sugestões, sejam recompensadas de uma maneira por isso. Então, por exemplo, na indústria automotiva, eu trabalhei muitos anos na General Motors. A General Motors tem um programa de ideias que acontece há décadas. É assim, acontece há muitos anos. Onde funcionários da empresa inteira, assim, desde o pessoal lá do chão de fábrica até a alta liderança, dão ideias e sugestões de melhoria. Mas 80% dessas ideias lá dentro da General Motors eu lembro que vinham da fábrica, de funcionários que estavam ali vendo processos e eles davam sugestões de melhoria. Olha, eu acho que é melhor colocar esse equipamento aqui desse lado porque vai economizar tempo e tudo mais. E eles, conforme o rendimento que aquela sugestão gerava para a empresa, muitas vezes economizando recursos, às vezes até gerando lucro, eles ganhavam premiações, e ganhavam premiações em dinheiro, às vezes até bens específicos. Eles tinham um programa, assim, até tanto, ganhava uma TV, não sei o quê, até ganhar carros, assim. Tinha gente que economizava tanto, ganhava carro para a família. É uma solução simples. Então, acho que isso é muito importante que as pessoas comecem a entender também, porque existem processos muito simples e acessíveis para todo mundo que tem a ver com a inovação e que traz a inovação para dentro dessa realidade, mas que às vezes essa empresa, essas pessoas estão focadas em algo tão grandioso, numa revolução tão grande dentro do negócio e ela nunca encontra essa grande revolução. Porque a inovação, ela é mais simples do que a gente pensa. Existem, obviamente, processos complexos, mas existem etapas que têm que ser cumpridas. Então, a inovação, vamos começar do começo? Então, faz o básico, que é promover essa interação entre as pessoas, promover esse programa de ideias. Isso, grandes empresas, hoje as Big Techs, elas implementam isso, e é simples. O próprio Google, ele tem lá um programa de 20% do tempo da semana de trabalho é dedicado para geração de ideias aleatórias. Eles saem do contexto daqueles projetos que eles estão trabalhando e eles têm 20% do tempo para trabalhar ideias novas. E aí, o que vocês estão pensando? Me fala aqui, me traz algo novo. E a partir disso, isso eles fazem há muitos anos, surgiu o Google Drive, o Gmail, várias coisas surgiram dentro desse tempo de ideação, simplesmente. Então, às vezes a pessoa pensa, porque é Google, porque é Apple, né? Deve ser tudo muito difícil, muito diferente, e na verdade começa no começo das coisas, que é o simples, que é o básico, bem feito, que é simplesmente ter uma dinâmica que vai trazer para as pessoas essa oportunidade, criar esse ambiente propício que ele falou, que é, bom, eu posso falar sobre a minha ideia, já começa a quebrar várias barreiras, porque primeiro que muitas empresas não se desenvolvem porque as pessoas acham que elas não podem falar. Imagina, eu vou dar essa ideia aí diante do meu chefe, né, do líder, do diretor, então eu tenho que ficar quieto, mas às vezes eu já detectei o problema, eu já sei qual é o erro dentro do processo, eu sei o que poderia ajudar, mas eu tenho medo de falar. Então, você já vai criando esse ambiente favorável, que é o ambiente de escuta ativa. Então, coisas simples como essa fazem grandes revoluções acontecerem. Muitas pessoas acreditam que a inovação ela só está ligada com tecnologia ou com IA necessariamente, né? Claro que faz parte, mas quais são as outras áreas que as pessoas podem levar inovação dentro das empresas? Todo processo que agiliza um processo de trabalho, que minimiza riscos, que você ganha tempo, que você diminui os prejuízos, todo o processo que você implementa de melhoria contínua, que seja, como eu disse, agilizar um processo que era mais lento, você consegue um método, um jeito, testa vários jeitos de fazer e consegue trazer, né, um processo mais ágil. Então, tudo isso é considerado inovação também, né? Então, não só investimento em tecnologia, mas você pode inovar na experiência que você propõe para o seu cliente. Você pode entregar o mesmo serviço de uma maneira diferente do que a maioria está entregando dentro daquele setor. Você pode complementar, você pode agregar valores.
para dentro de uma solução até que já existe. Então é muito importante a gente saber que a inovação, apesar de trazer dentro de um contexto de novidade, tem que ser diferente, tem que ser novo, tem que ser melhor, não necessariamente tem que ser um processo inédito. Você pode trabalhar com um processo que já existe, com projetos e serviços e entregas que já existem dentro do mercado, mas que você complementa isso com algumas soluções novas, com ideias, com propostas novas e que trazem algo diferente de fato, que é o jeito como você entrega, que é algo que você acrescentou ali que vai melhorar e agilizar esse processo. Então, trabalhar nesse contexto, a gente está fazendo a inovação acontecer, não necessariamente só com a tecnologia envolvida, né? Mas nesse processo de observação constante de como eu melhoro esse processo, como eu ganho mais dinheiro, como eu minimizo as perdas. Então, tudo isso é inovação. E como que vocês acham que um empresário pode medir? Porque às vezes ele acha assim, minha empresa é inovadora. Ou, eu acho que minha empresa não é inovadora. Como que ele poderia medir a maturidade de inovação da sua própria empresa? Bom, é uma ótima pergunta, porque a gente vê realmente que as pessoas têm dificuldade em entender o nível de inovação que a empresa tem por diversas questões. Muitos líderes eles não estão familiarizados com o processo de inovação. Então, no Brasil, a gente vê que a alta liderança da empresa ela tem um foco mais em manter a empresa funcionando do que ter uma visão sobre inovação. Alguns anos atrás, nós recebemos a mesma pergunta do Sebrae. E lá, quando o Sebrae veio, ele falou assim, eu preciso começar a medir a inovação, só que em diversas empresas, só que no Brasil inteiro, só que em massa. Como que a gente pode fazer isso? Então, o Sebrae nos fez essa provocação, e a gente lida muito bem com provocações, o pessoal vem lá, a gente olha, fala, eu não sei ainda, mas me dá 10 minutos, me dá 10 minutos que eu já volto. E a partir dali, a gente desenvolveu uma ferramenta que cria um mapeamento do nível de maturidade de inovação de uma empresa através de um processo de self-assessment. Então, que seria uma autoavaliação. Então, é uma metodologia que nós desenvolvemos, onde o líder ou os líderes de uma empresa, eles preenche um formulário respondendo diversas perguntas e nessas perguntas a gente consegue mapear o nível de maturidade de inovação de uma empresa dentro de 9 pilares da inovação e ver o quão maturo eles estão em cada um deles e gerar um resultado final, que é o nível de maturidade de inovação daquela empresa. E esse resultado, ele também dá dicas de como melhorar? Por exemplo, eles veem uma parte que está embaixo, aí eles falam, é melhor vocês investirem nisso, naquilo? O mais interessante desse relatório que ele gera, essa avaliação gera um relatório. Não é um relatório só de diagnóstico, né? Sim, você tem que desenvolver mais isso ou aquilo, mas é um relatório que mostra como você faz. Então, você consegue visualizar, a gente tem ali dentro algumas ferramentas visuais e que você consegue ver quais dessas áreas estão mais bem desenvolvidas, quais não estão. Não necessariamente todos os 9 pilares têm que ser totalmente satisfatórios, porque existe sim essa diferença, cada empresa tem um foco, né, no desenvolvimento de certas competências, e mais algumas do que outras, e aí ela consegue visualizar, inclusive, esse relatório traz os pontos fortes dessa empresa e os pontos de desenvolvimento, olha, e sugerindo ferramentas, sugerindo pesquisas, sugerindo algumas soluções. E o mais interessante é que esses 9 pilares, eles foram definidos a partir de um grande estudo que a gente levou anos para realizar, que envolvem parâmetros mundiais de inovação. Então, estudos de grandes universidades no mundo inteiro, de grandes empresas, das maiores empresas do mundo. Então, a gente conseguiu mapear dentro desses parâmetros do que é inovação nesse contexto e a gente conseguiu trazer isso para essa ferramenta. Sensacional. Então, a gente vai deixar aqui embaixo também na descrição o link dessa ferramenta. Se você quiser acessar, acha que é interessante para o seu negócio, vai estar aqui também, além de todas as redes sociais, todas as coisas da Sociedade Brasileira de Inovação e os serviços, summits, os eventos, tudo que eles têm, nós vamos deixar aqui para vocês acompanharem, para vocês
aprenderem a inovar aí na vida de vocês, no negócio de vocês. E eu queria, assim, para encerrar, que vocês deixassem uma mensagem para quem está assistindo, cada um de vocês falasse um pouco sobre como é importante eles aprenderem a inovar, se auto-inovar na vida deles, na empresa, e que talvez não é tão difícil quanto eles pensam, sabe? Então, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, a minha mensagem para todo mundo é entender o seguinte, a inovação hoje ela é fundamental. A gente sabe que o futuro vai ser diferente do presente. Então, a inovação, ela é você e a sua empresa se preparando para um futuro que a gente não sabe como vai ser. Então, hoje, na inovação, nós buscamos dar ferramentas e conhecimentos dentro de um mapeamento de um futuro possível, muito provavelmente daquilo que vai acontecer e que a gente sabe que não vai ser como ele é. Mas a gente faz um mapeamento, mas ele vai ser alguma coisa muito próxima daquilo. Então, inovar hoje virou uma questão de sobrevivência no mercado, sobrevivência profissional. Hoje, nenhuma empresa tem relevância mais se não faz algo revolucionário ou inovador a toda hora, e nenhum funcionário também passa a ser relevante se você não está entregando algo melhor e diferente todos os dias. Então, a inovação ela serve tanto para você quanto para o seu negócio. E aqui a gente vai ajudar todo mundo a se desenvolver, a se conectar, a aprimorar. Nós temos N iniciativas para ajudar as pessoas com essas ferramentas e metodologias para que isso aconteça. Sensacional. E você, Helena, o que você quer Eu acho que ele dizer? falou tão bem, né? Mas eu vou ser bem breve. Eu acho que para você começar a inovar, você precisa primeiro colocar a tua mente no estado mental aberto para absorver o máximo de informações que você puder do mercado, do que está acontecendo no mundo, ouvir as pessoas, como eu disse. Inovação tem a ver com essa capacidade de olhar além de nós, assim como nós fizemos com a Sociedade Brasileira de Inovação. O que você não viu ainda além da sua realidade, além do seu contexto, além da sua empresa? Então, expanda a sua mente e esteja disposto ou disposta a aprender todos os dias, porque o mundo está mudando muito, muito, muito rapidamente e essa é a nossa nova dinâmica. Tudo muda o tempo todo. O que era notícia nova hoje passa a ser notícia nova, ou velha, passa a ser notícia velha amanhã. Então, corre para aprender todos os dias, se conecte com as pessoas, abra sua mente para aprender coisas novas e você vai ver que a inovação ela está mais perto de você do que você imagina. A gente acredita que a inovação é para todos, então vem com a gente e acompanha o nosso trabalho. Maravilha. Eu só convido vocês a acompanharem, porque esse é o primeiro episódio de uma nova série que nós estamos caminhando aqui no canal da Sociedade Brasileira de Inovação. Então siga esse canal, compartilhe aí com alguém que você acredita que precisa ouvir esse episódio e acompanhe os novos episódios que virão, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. Deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão. Estamos abertos, com certeza. E é isso. Um abraço para vocês e até a próxima. Bora inovar!